Viva, boa noite, sejam bem-vindos ao Política no Feminino. Estamos no ar para mais uma edição deste programa. Passo a apresentar o painel desta semana, que é composto pela Tânia de Carvalho, Maricel Capama, Cisaltina Cutaia e Dalva Ringote. Boa noite a todas, sejam bem-vindas. Boa noite. Vamos passar para o primeiro assunto de análise. A Ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, disse à televisão pública de Angola que, em Angola, as aulas podem não reiniciar no próximo mês de julho por falta de condições de saneamento básico em algumas escolas, face à pandemia do momento. Inicialmente, as aulas no ensino superior e segundo ciclo do ensino secundário estavam previstas o seu reinício para 13 de julho, enquanto no primeiro ciclo do ensino secundário e primário, a 27 de julho, se a situação epidemiológica do país não sofresse grandes alterações. Vou começar com a Tânia de Carvalho. Tânia, em que condições é que estudam as crianças angolanas? A Covid-19 acaba por destapar as carecas do nosso ensino. Não só do ensino, muitas outras carecas que não vão crescer cabelo tão cedo. O problema é complexo. Nós, enquanto estudantes encarregados de educação primeiro, estamos a nos referir fundamentalmente ao ensino primário, jardim de infância e creches, por aí. Nós sabemos que nós não temos as condições apropriadas para mandarmos os nossos filhos diante da existência de casos, e todos os dias a gente vai ver o número aumentando. Estamos agora numa subida, vamos considerar mesmo vertiginosa. Sim, já atingimos a chapa 100. Já, e os casos vão aumentando. Se bem que também sabemos que são ainda casos importados, tem a contaminação local, ainda não estamos necessariamente a considerar já a existência de contaminação comunitária, mas nós não temos uma preparação administrativa e de infraestrutura, sobretudo, para mandarmos os nossos petizes à escola. Muitas vezes nós ficamos aqui a discutir os graves problemas que causam na saúde das crianças a ausência de água nas escolas públicas, fundamentalmente. Já falamos, inclusive, das meninas que têm um fraco aproveitamento porque, quando encontram-se no período menstrual, não conseguem ir à escola, não têm condições higiênicas para se trocar, perdem, 8, 7 dias no mês, que é uma perda já considerável para a apreensão do conteúdo programático. Imagina agora as crianças mais novas que são inocentes, que desprovidas de qualquer conhecimento, que estão habituadas a ser educadas a amar, a abraçar. O contato físico na nossa cultura é muito permanente e já temos até encontrado dificuldade. Nós, os adultos, no dia a dia, estamos a estranhar a nova forma de saudação e a nova forma de ser e estar. Imagina nossas crianças que estão confinadas esse tempo todo, obviamente não vão compreender a necessidade do afastamento social. Agora, que temos que analisar bem e com verdade a necessidade dos miúdos voltarem para a escola, mas, sobretudo, meter em primeiro lugar a saúde das crianças. Como mãe, mandaria as suas crianças para a escola? Nestas condições, sim, que o país se encontra hoje, já amanhã, obviamente não. E nenhuma mãe consciente, nenhum pai tomaria essa atitude. Agora, nós temos que nos preparar. E a preparação não é só política, a preparação deve ser real. Conhecemos a situação social da nossa escola, sim. As pessoas nem têm água para beber. Na sala dos professores, não há um bebedouro para beber água. Imagina, então, já na casa de banho, para lavar as mãos inúmeras vezes e todos os cuidados que o Covid se impõe. Temos que pensar direitinho, temos que ver como é que está na verdade. E outra coisa, a nível do Simprof, por exemplo, na última reunião que teve para análise do retorno do ano letivo, uma das exigências básicas que se faz é a testagem. Um mínimo de 10% para a comunidade académica. Atenção que a comunidade académica não é só composta por estudantes. Estamos a falar de professores, trabalhadores administrativos. Nós nem sabemos, na verdade, como é que é a nossa capacidade de testagem. Temos todos os dias ouvido a atualização dos fatos. A nossa ministra e outras pessoas indicadas, afetas à comissão multissectorial, passam-nos informações, mas na prática nós ainda temos muitas dúvidas, não é, da capacidade real e da execução e, sobretudo, da fiabilidade dos testes existentes. O bem mais precioso é a vida, e quanto mais das nossas crianças. Temos que pensar direitinho e analisar as coisas. Muito bem. Maricel, temos escolas novas com algumas condições melhoradas, de alguma maneira, passo pelo pleonasmo, mas coloca-se aqui o problema da higiene das próprias escolas e da manutenção também. Sim. Temos, sim, escolas novas. Há necessidade dos gestores das mesmas terem o cuidado. Naquela altura, acho que quando eu fiz ainda o ensino primário, o ensino básico, havia o contínuo da escola, não é? Mas também éramos obrigados a aprender a não sujar
e nos finais de semana, nos sábados, fazer campanhas de limpeza, que é para mantermos as nossas escolas limpas. Com relação a essa questão, ainda não só da questão das escolas, eu acho que, do meu ponto de vista, o Executivo está a tratar da questão do reinício das aulas com muita cautela, sim, com alguma prudência, auscultando vários atores, de forma a não cometermos erros. E eu penso que, no final de tudo, mesmo havendo as condições necessárias, quando falamos de condições necessárias, estamos a falar de água nas escolas, ainda é um calcanhar daqueles, temos que reconhecer, embora nas novas escolas pode haver, mas nós temos escolas já muito antigas e também temos que aceitar que ainda existe esse déficit, não é? A questão das casas de banho, questão mesmo do distanciamento, há uma proposta, há uma simulação que o Ministério da Educação apresentou, que eu achei razoável ou uma boa proposta quando começarem as aulas, que é a do desdobramento, as crianças estarem das 8 às 10, isso já se fazia na altura em que havia déficit, um grande déficit de salas de aula, já se fazia anteriormente. A questão mesmo da marcação a nível da secretaria, das nossas escolas. Há muitas questões que precisam de ser revistas antes do ano letivo começar. Penso eu que não só na questão do apetrechamento, como estamos a ver, construção de hospitais, apetrechamento dos mesmos, o Executivo está também preocupado em ver essa questão de melhorar as condições de higiene e sanitárias a nível das instituições de ensino, para então, quando haver a luz verde do Ministério da Saúde, porque eu penso que aqui a última palavra deverá ser do Ministério da Saúde, quando assim nos der luz verde de que a situação epidemiológica do país, e em especial da província de Luanda, é satisfatória, aí sim, então poderemos arrancar. Mas, de momento, não. E dizer que, pronto, os investimentos têm estado a ser feitos, as exigências são feitas. Agora, até, por exemplo, temos estado a acompanhar que há uma padronização no modelo de escolas, né, que estão a ser construídas, porque anteriormente uma era de 5 salas, outra era de 7, depois já tem casa de banho, depois não tem quadra polidesportiva. Notamos que agora já há um alinhamento, uma padronização. As novas escolas, mais facilmente se vai conseguir encontrar a solução. A Covid-19 podia ser um impulso para mudar a realidade das nossas escolas? Sim, é um impulso. Por quê? Porque temos que analisar aqui uma questão que é essa. Normalmente é naqueles momentos de aperto, não é? Ou nas situações extremas de dificuldade, que nós encontramos soluções para determinadas questões que no nosso dia a dia não servem, como não olhamos para elas como prioritárias, não é? E então acredito que a Covid, não só em Angola, temos estado a acompanhar relatos de vários países. Eu ainda acompanhei a semana passada, no meio da semana, uma intervenção do acho que António Guterres, sim, a dizer que está preocupado com a questão da pobreza. Anteriormente olhavam para a África como o continente que tinha maior número de pobres, mas a Covid hoje veio destapar um pano, quer dizer, o sistema de saúde a nível dos países da Europa, a questão do sistema de ensino, mesmo estas mesmas condições que nós estamos hoje aqui a levantar, muitos outros países também vivem. A China já desconfinou uma boa parte, né, dos serviços, mas até o momento 20% das escolas na China estão a funcionar, 80% ainda não estão, também por causa das questões que nós estamos aqui a analisar. Então, quer dizer que ela pegou assim, tipo de surpresa ao mundo todo. Alguns países que nós pensávamos estavam na linha da frente, que tinham tudo do bom e do melhor, a Covid veio mostrar que não. Então, nós em África e Angola em particular, não fazemos a diferença. O importante é os nossos dirigentes verem nesta situação prioridades para então, e como temos estado a acompanhar, né? Prioridades que é para tentarmos resolver muitas situações. E falando de outras realidades, vemos que noutros países os governos de Alva, os governos estão a garantir material de biossegurança às escolas. O governo angolano estaria em condições para avançar para este desafio? Eu penso que, em primeiro lugar, eu devo saudar tanto a posição que o governo teve, tanto a ministra de Estado veio a público, demonstrando uma perspectiva de reavaliação daquilo que seria
a abertura do ano letivo. Portanto, todos estão de parabéns. Segundo, por ter implementado um modelo de auscultação, de partilha e concertação com todos os entes que fazem parte, tanto do subsistema, não é? Porque é muito importante ouvir a visão dos outros entes também, que são afinal de contas, aqueles que fazem parte, não é? desta matriz. E segundo lugar, é também pensar que estes formatos são importantes para que a salvaguarda da vida das nossas crianças esteja em primeiro lugar. E foi muito bem dito, é a vida que é a prioridade, neste caso, dos nossos filhos. Relativamente à questão que coloca, se o governo está em condições de avançar sobre esses desafios, temos observado nos últimos dias a aquisição em quantidades industriais, não é, de muito material, tanto de biossegurança, e que deverá, a princípio, ser redistribuído a nível dos 164 municípios. E quando penso no retomo das aulas, eu penso em Cuxi, penso em Namacunde, penso no Dirico, penso em Mavinga, penso em Bela Vista, penso em vários municípios, porque temos que olhar a Angola numa perspectiva global, não é? Olhamos a Angola fora de Luanda. Porque o que acontece muitas vezes na nossa sociedade é pensarmos em Angola olhando para Luanda, olhando para o Tinta, olhando para Malange, olhando para Viana, olhando para o Cacoaco e por ali fora. A Angola é muito mais profunda e tem, tanto, áreas muito mais vulneráveis. E eu que venho do interior, não é? Os meus pais são do interior, vêm de Camacupa, vêm da Bela Vista. Eu não tenho certeza se o estágio, primeiro, o estágio físico dessas instituições de ensino tenham condições para poder albergar as crianças, mesmo que se entregue ou se faça a doação deste equipamento biométrico. Há um trabalho... Mas estaria o Estado angolano em condições de oferecer uma máscara ou duas máscaras a cada criança? E sabemos também que a máscara, portanto, as pessoas não podem ficar muito tempo com as máscaras. 2 a 3 horas é o limite. Há um aspecto que é muito importante. Para além da doação, as instituições de ensino são financiadas por orçamentos geral do Estado. E essas instituições, e esses recursos aí alocados, servem para atender às diversas despesas que ocorrem. Então, se o Estado por si só não fazer doações em uma primeira instância, as escolas que têm recursos devem repriorizar a utilização desses recursos financeiros para atender às situações que a Covid agora vem. A escola de ensino primário às vezes nem giz, tem? Exatamente. Para comprar giz. Aliás, muitas vezes pedem a colaboração dos pais, até para a colocar ausência de material. uma sanita. Vamos olhar para a questão, eu falo muito a res pública. Sim. A problemática da ausência de materiais, falou de giz ou de quadro, de outras matérias, muitas vezes não passa por aquilo que é a visão do governo central. Tem muito a ver com os gestores. Quem é que não faz o seu trabalho? Este é que é a grande questão. O responsável orçamental no local. Vamos olhar um bocadinho, vou trazer a discussão, um aspecto que estamos a ver agora a nível dos municípios. Mensalmente, eles recebem um valor de 25 milhões de kwanzas. É preciso que o gestor, quando falamos gestor, não é outra pessoa, o responsável máximo que assina a ordem de saque, que autoriza a despesa, ele tem a responsabilidade de utilizar os recursos para a finalidade para as quais foram criadas. Não dê a destino ou não descaminhe os recursos públicos para outra despesa. E no contexto atual, não é? É preciso que a mentalidade da eficiência seja implementada. Está-se a fazer um exercício bom. O Estado está fazendo exercício, nós na Angola, e eu saúdo, porque eu tenho uma sobrinha que foi afetada por Covid em Nova Iorque, polícia, e foi enviada para casa, sem medicação. Portanto, há um trabalho sério que está sendo feito em Angola e temos que reconhecer isso. Claro que há muito espaço para melhorar, mas ainda assim, o gestor, que mensalmente tem uma cota financeira, que recebe mensalmente, deve priorizar, se tem que comprar giz, comprar máscaras, associado às doações, não só do Estado, de instituições privadas também, que é um trabalho que alguns empresários a nível nacional estão a fazer, muitos para os seus próprios municípios. Eu digo isso para Bela Vista concretamente. Há empresários que não vamos cá citar, passar publicidade, estão fazendo um trabalho bom. Não, devem, portanto, capturar essa oportunidade e melhorar as condições de vida para os filhos. E ali onde não existe, há um diagnóstico que deve ser feito, porque a Covid, ninguém esperou o impacto que tivesse. Sim. Estamos há poucos meses, já passamos a chapa 100. Mas aulas sim ou não? As
As aulas, eu como mãe, e como Agora, disse muito bem a Tânia, sim. eu como mãe não estou em condições físicas, psicológicas para poder enviar os meus filhos na escola. Vamos aguardar, a prudência é melhorar, mas vamos esperar que as condições, tanto epidemiológicas, melhorem e a reavaliação que está sendo feita pelo próprio Executivo, que nos deixou saber agora, sejam tomadas a público mais uma vez para que nossos filhos então possam Há beneficiar. vozes que apontam para setembro. Vamos ouvir. Cisaltina, arriscaria aqui algum mês para o reinício das aulas? Bom, eu penso assim, as condições, todas essas condições que são apontadas como condições estando em falta, são condições estruturais. E eu não creio que se em julho não conseguimos ter essas condições criadas, não creio que vamos ter em setembro. Então, tenho alguma dificuldade em acompanhar a lógica de quem acha que em setembro vamos ter tudo bem posto para podermos começar. Mas com a Covid podemos ou não mudar a nossa realidade? O que eu penso, apanhando a boleia da Covid. Sim, devemos. Como temos estado a fazer alguns investimentos ao nível dos hospitais. Devemos. E há anos que falamos sobre isso, da necessidade de se fazer um investimento mais adequado à escola pública. Mas o que eu penso é que eu acho que não é necessário aplicarmos todas as medidas ou as medidas todas a todos os casos, nem ao mesmo tempo. Como assim? E nem no mesmo ritmo. O que quero dizer é que nós olhamos para o país e fazemos uma análise, né, sobre quais são os pontos críticos ou os lugares onde a doença se mais tem manifestado. Quando uma pessoa tenta entender quais são as orientações a nível da Unesco, a Unesco tem até um site onde estão a disponibilizar seminários e material para entender quais as melhores práticas, onde estão os países partilham as melhores práticas para o regresso às aulas. E há uma série de elementos que precisam ter-se em conta na hora de pensar no retorno às aulas. Um deles tem que ver com as condições, não é? As condições que existem para voltar às aulas. E aqui, talvez pensar que o resto do país, ou grande parte das províncias do país, podem regressar às aulas. E enquanto Luanda pode ficar, primeiro porque em Luanda nós temos os casos, quase todos os casos da epidemia, e porque há a tendência ainda desses números aumentarem. Mas essa realidade não é a mesma para todo o país. Estamos a dizer que é injusto manter as outras províncias reféns de Luanda? Eu não gostava de colocar nesses termos de justiça ou não justiça, mas estou a falar mesmo de praticidade. Então, alguns países optaram por priorizar aquelas localidades com menos casos, ou aquelas localidades onde as escolas têm melhores condições de higiene. E então começar aí. Mas para além disso, para além da questão da localização geográfica, das condições de saúde, há também pensar, nós não precisamos também de começar o ano letivo em todos os níveis, todos os subsistemas de ensino. Pensar, o Senegal, por exemplo, tinha considerado a possibilidade de começar as aulas, mas priorizando os alunos do ensino médio, principalmente aqueles alunos que estão no último ano do ensino médio, para depois não perderem a oportunidade de se candidatarem para a universidade, muitos vão estudar fora, enfim. Claro que o processo agora, neste processo, está um pouco a segurar novamente. Porquê? Porque fizeram testes aos professores e percebeu-se que alguns professores desse subsistema, desse nível, estão com casos de Covid, então estão a cautelar. Mas pensar... Por que nós temos que começar as aulas para todos os níveis de uma vez? Podemos pensar, alguns níveis podem, outros não. Então, e nesse caso, os países também têm pensado assim, por exemplo, priorizar as crianças mais pequenas que têm mais dificuldade de aprender à distância, e deixar as outras crianças que continuam a ter videoaulas, fazerem videoaulas. A outra questão também
E isso, eu estou a dizer isso porque isso de não termos necessidade de aplicar todas as medidas ao mesmo tempo e ao mesmo ritmo no país todo, porque nós temos que considerar que a morfologia social da Angola é diversa. Ela é diversa. E mas então, tu tens aqui em Angola até estudantes, os universitários, no caso, que se recusam também de regressar à escola. Sim, mas estamos a falar de que universitários? Eu, por exemplo, os universitários com que eu converso de Benguela estão super dispostos para voltar à escola, mas querem voltar a estudar. Também. Mas não, eu digo isso porque nós temos que considerar os contextos e nós só podemos chegar a este nível de concordância, a este nível de compreensão, se efetivamente nós consultarmos. As minhas colegas falaram que sim, o Estado está a consultar, mas o Estado só está a consultar agora. Antes já tinha, inclusive, estabelecido uma data para começar as aulas. Era a previsão. Né? Vamos começar em dia 13 de julho, só depois é que começou a ouvir... Os parceiros sociais. Os parceiros sociais. Então, consultar, coordenar e comunicar é fundamental nesses processos para que se possam efetivamente fazer as coisas bem feitas. A mim não me repugnaria nada que as aulas começassem noutras localidades e principalmente naqueles municípios mais pobres. Por quê? Porque a situação da Covid, o que é que ela trouxe? A Chiesa estava a falar sobre destapar as dificuldades do nosso sistema de ensino. Para além disso, para além dela destapar, ela também agrava as desigualdades, não é? E compromete a que se materialize, que se realize os objetivos de desenvolvimento estratégico. Portanto, principalmente aquele objetivo quarto, que é o de garantir educação de qualidade e inclusiva e também oportunidades de aprendizagem para a vida. Eu acho que não precisamos de dizer ou condicionar, tudo, abre tudo, mas o reinício às aulas à situação específica de Luanda. Esse é o que eu penso. Sim, Dalva. Eu queria, perdão, pegar aqui o gancho que a Cisaltina tanto deixou relativamente à utilização da internet para a educação. É uma temática que já foi cá acuradamente batida e eu tenho uma visão diferente, e voltando para a perspectiva da Angola profunda, não é? Eu gosto de pensar a Angola não apenas por Luanda. Porque, em primeira instância, a nível da região austral, a Angola é um dos países onde o custo de utilização da internet é caríssimo. 1 gigabyte é caríssimo. Primeiro. Segundo, as famílias nestas regiões não têm capacidade de manusearem, obterem um equipamento. Eu não propus isso para Angola, eu dei um exemplo. Sim, é uma comparação que estamos a fazer. É vermos a aplicabilidade do estudo à distância em Angola. E eu concordo. É utopia, por enquanto. Eu concordo com os estudantes universitários, porque eu também sou estudante universitária. É muito caro, as propinas são caríssimas, não é? E é muito caro baixar um ficheiro para poder fazer uma aula online. É caríssimo. E eu não acredito que as famílias, como dizia, a nível dos municípios, tenham esta comparação e tenham essas condições. Esta comparação... Aqui mesmo em Luanda, nos grandes centros. Temos dificuldades, por um lado. Por outro lado, é também mencionar aqui a questão da uniformização ou avaliar a pertinência de alguns alunos, algumas províncias estudarem em alturas diferentes. Podia ser aplicável, mas eu também entendo que nós estamos ainda em fase de testagens. Estamos em fase de testagem. E, sobretudo, nas regiões fronteiriças, eu não sei se o Ministério da Saúde ou a Comissão Multissetorial tem uma visibilidade efetiva daquilo que são os casos, porque a nossa fronteira é comum, é terrestre. As pessoas caminham tanto de Maquela do Zombo para a República Democrática do Congo, saem da fronteira de Angola, no Cunene, vão para a Namíbia, no Quando Cubango com a Zâmbia, o Mochico são fronteiras comuns. Dalva, está a dizer que não há controle efetivo ao nível das nossas fronteiras? Porque nós temos municípios que para chegar é muito distante, quer dizer, não há
infraestruturas rodoviárias para tal. E, entretanto, este é um processo que se revém salvaguardar. Eu penso que o país pode esperar. Mais um mês, menos um mês, 2 meses, 3 meses. Não vamos perder. Eu penso que a nossa perspectiva... Portanto, então fecha tudo, é isso? Eu penso que para sim. tudo. Podemos até Eu acho que nós sim, confiamos até nos dados do Ministério da Saúde, então confiamos, né? O problema não é confiar, assim, consigamos atingir um nível ótimo de testagem para poder dissipar qualquer dúvida, porque a dúvida que a falta tem está em nós. Eu falei sobre a questão da comunicação. Sim. E é aí onde entra a comunicação. Porque no programa passado também falei um pouco sobre isso, sobre o facto de não sabermos e não termos testagem suficiente, não é? Não nos permite perceber a lógica das decisões que são tomadas. E então, quando falava da comunicação, era exatamente isso, Dalva. Quando tu tens que comunicar, tens que informar a partir do que é que as decisões são tomadas. Por exemplo, quando o governo diz, quando sai um decreto presidencial a estabelecer a data de 13 de julho como data prevista para início das aulas... Sim, prevista. Sim, é tudo uma previsão. A pergunta que eu coloco é, a partir de que dados é que se chega a esta conclusão de que esta data é de fazer essa previsão? E aí concordo plenamente contigo sobre o facto de não sabermos. Deixe-me só terminar. O facto de não sabermos efetivamente compromete o processo de confiança que os cidadãos hão de ter em mandar as crianças para a escola ou não. Porque a confiança se cria a partir disso, a partir de haver comunicação permanente e comunicação de forma eficiente. Comunicação que possam confiar. Eu acho que nesta consulta, nestes processos de consultas, deve-se também ter em conta a experiência que foi acumulada durante vários anos para lidar e gerir a educação em situação de crise. Né? Nós tínhamos escola durante a guerra, a escola não fechou. As nossas escolas funcionavam durante a guerra. Mas tens uma guerra que é quase Deixe-me terminar. Só um minuto. O ponto que eu quero fazer, não estou a estabelecer uma comparação dessa guerra ou não. O ponto que eu quero fazer é que é possível, sim, a partir das experiências que nós temos de gerir estas situações de crise, e pegar nessa experiência que existe para informar os nossos processos de decisão política, ao invés das decisões serem tomadas num escritório que está no Futungo, por pessoas que não tenham uma visão geral do país, e depois, a meio dos processos, temos que estar toda hora a fazer remendos nas decisões que são tomadas. Maricel. Eu não vou contrariar, mas para dizer que quando se apresentou a proposta do 13 de julho, nós não estávamos ainda acima de 50 casos. E então, não estando, e não se pararam de fazer os testes. Acho que estávamos numa média de 7 a 8 mil testes. E não estávamos acima de 50 casos. Então, abriu-se uma probabilidade de... E se eu estou bem lembrada, na altura em que o Ministro de Estado, da Casa Civil, fez a apresentação do decreto, da situação de calamidade, também disse bem que se até chegarmos a esta altura, a situação epidemiológica não nos oferecer condições para que possamos abrir, nós não vamos abrir. Como também temos que ter em conta que também podemos recuar ao estado de emergência. A China, que já não tinha nenhum caso, já voltou a ter casos, embora aqui importados, mas já voltou a ter casos. Então, Covid é uma questão que eu digo sempre, nós estamos a aprender todos os dias, vamos aprender a conviver com ele, sim senhora, mas todos os dias nós estamos a estudar o Covid, porque ele nos dá lições todos os dias diferentes. Nós hoje estamos aqui a dizer, eu vou dar um exemplo muito concreto. Sim, eu, na altura, acho que há 10 anos atrás, ou mais de 10 anos atrás, quando eu estudei dengue, eu dei dengue no livro apenas. Mas não havia em Angola nenhum caso de dengue. O único país do mundo que tinha dengue era o Brasil.
Mas nós hoje temos dengue, e a dengue hemorrágica até que é tipo a dengue mais grave, sim, grave em Angola. Como é que a dengue apareceu em Angola? Fica o ponto de interrogação. Nós estamos a ter um aumento do número de casos. A via de transmissão é oral. Hoje, se tivermos 4, 5, muitas das pessoas, por exemplo, que vieram que estão a dar positivo nesse voo da Rússia, apanharam o Covid no avião. Respiração de um para o outro, foi passando e hoje, então, passado X tempo... não, por enquanto. Não. Muito bem. Melhor não. Bom, e depois, ainda existe travessias, nós mesmo havendo a cerca sanitária em Luanda, ainda existe travessia de Luanda, insistência de algumas pessoas de Luanda para as demais províncias. E com alguma resistência não quererem fazer quarentena institucional quando chegam nessas mesmas províncias. Há uma outra questão que a Dalva colocou que também temos que ter em conta. É a questão das nossas regiões fronteiriças. Nós, por mais controle que haja, falamos aqui muito bem que a nossa fronteira é terrestre e é vasta. É vasta. Então, de qualquer jeito, mesmo com o redobrar de efetivo, de segurança, de vigilância que nós temos, ainda assim temos estado a ver a polícia prender um e outro que escapa. Estes estão a ser apanhados. Os que não estão a ser apanhados, que estão a conviver com demais populares... Quer dizer que é sempre desconfiança. Temos que ter desconfiança, sim, senhora. Bom, então... E principalmente a fronteira com a RDC, que tem um número maior de casos que Angola. Continuando a falar sobre educação, foi criada uma comissão para rever os manuais escolares. Quero ouvir a Tânia de Carvalho, que está muito caladinha. Tânia, que tipo de trabalho é que esta comissão tem que fazer para mudar o paradigma da educação em Angola? Bem, é um trabalho profundo, complexo. Eu não vou alongar muito, porque esse é um daqueles assuntos que devia ser prioridade ontem. Porque nós aqui no programa inúmeras vezes discutimos, e nunca é demais, é um assunto que não se esgota, discutimos a forma de elaboração dos conteúdos programados da escola, discutimos aqui a necessidade de separar efetivamente a política da educação, que emperra, sobretudo tem um forte impacto até na qualidade de ensino. Eu acho que mais vale tarde do que nunca, né? E que essa comissão realmente saiba ser representativa. Eu espero que, mais lá para frente, porque eu sei que muitos membros vão ser cooptados, eu não acredito que sejam só os membros que estão descritos no despacho presidencial, porque não estou aqui sob pena de estar a errar, mas eu não reconheço em todos eles, como é que eu diria, competências em termos científicos para discutir com exatidão e com exaustão a questão do conteúdo do ensino angolano. Porque nós temos pessoas, como disse há bocado a Cisaltina, vai falar, né? Estamos a falar de coisas do off, que se formam e trabalham e estudam anos a ciência de elaboração de currículos. Então, essas pessoas não podem estar à parte. E que nessa comissão também haja a representatividade, acima de tudo, etnolinguística. Nós temos um mosaico cultural que não deve ser preterido num momento tão importante como esse, não é? Se nós vamos fazer a revisão geral, que esteja também ao de cima as questões culturais que realmente faltam um bocadinho nos nossos livros. E que nos nossos manuais se fale com verdade da história política de Angola. Achas que está deturpada? Qual história política de Angola que está nos nossos manuais? Nos nossos manuais a gente aprende já em outros níveis, né, que existiram 3 movimentos de libertação nacional. E até parece já uma cantiga de decoração, né, uma coisa decorada. Com mais profundo, nós temos historiadores, nós temos antropólogos, nós temos pessoas hoje. O país hoje tem um número de quadros diferente daqueles que nós tínhamos em 75. Em 75 nós procurávamos quem são e quem podem fazer. Hoje não estamos tão bem... Mas tu precisas desses historiadores, ainda assim? Claro que sim. O que eu estou a dizer é que nós precisamos dar utilidade real àquelas pessoas que têm informação específica na área, não é? Vão colaborar, a sociedade civil, os profissionais liberais. Eu acho que se nós abrirmos um bocadinho o leque de discussão, não é? E, sobretudo, dar prioridade àquelas pessoas que são formadas para tal, nós vamos ter um trabalho mais significativo. Por exemplo, nós todos estamos a acompanhar o caso, a discussão racial agora com a morte de George Floyd. Nós sabemos que os primeiros negros a chegar na América foram angolanos, não é? Se calhar até esse falecido tem
ascendência angolana, os outros estudam. A gente, quando vê os programas que existem lá fora, de estudar a árvore, não é? Sim, é importante nós percebermos que nós também podemos chegar ali se nós investirmos com qualidade e com verdade no nosso ensino. Fazer a revisão dos manuais é olhar para frente. A Delva usa aqui duas terminologias que hoje vou tentar pegar emprestada, né? A montante e a jusante. Aqui a jusante é que se devia ser feito. Quer dizer, são coisas que a gente tem que pegar e ver que estamos a ter agora uma grande oportunidade de resolver o problema. Hoje ouvimos um discurso bom, não é? Que nos põe a pensar com qualidade no ensino. Quando o Presidente da República diz que o ensino, a formação do homem é prioridade, sim. Nós temos que voltar as nossas políticas para o investimento no homem. Não é? Eu tenho que saber com vontade e com verdade quem foi o líder fundador da UNITA. Não preciso só lhe pintar mal. Quem foi o fundador do MPLA? Estamos a falar dos 3 movimentos de libertação. Em que momento passou-se para o multipartidário? Não é que isso seja só política, mas é importante. Não vamos mais aldrabar, não vamos construir heróis falsos, não. Quem vamos promove essas aldrabices na nossa história? Quando tu imprimes política, como é que eu diria? Política que favorecem uns em detrimento da verdade. Filha, isso não é segredo para ninguém. Nós já falamos aqui muitas vezes, não é? Nós temos que pensar com qualidade no ensino e eu acho que estamos a dar passos largos para aí, apesar de tudo o que vai ser dito. Muito bem. Vamos ouvir a Dalva com esta revisão que vai ser feita aos manuais escolares. O Governo está a admitir o fracasso da reforma do ensino em Angola. É uma questão muito interessante, mas eu prefiro pensar que, em primeiro, abre-se uma oportunidade para podermos reescrever a nossa história, não é? A história de Angola, e passar esse testemunho aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. E depois, olhar também para o fato de esta comissão, que não conhece os critérios de seleção dos seus integrantes, não é? Esta comissão vai trabalhar de forma multidisciplinar com entes dos vários estratos da nossa sociedade para garantir que os erros de semântica, não é, sejam tanto minimizados ou zerados nos manuais. A verdade é que quando nós pegamos os manuais atuais, nós temos erros básicos. Nós vamos para as escolas, sobretudo, falamos as públicas e privadas, nós temos professores com erros tanto de linguagem básica. E nós estamos aqui a pregoar que alguém fala melhor português. Eu falo a questão do protocolo na preparação das temáticas, não é? Se existe, que eu não conheça, então deve ser reavaliado, não é? Aprofundado, para que se garanta que o ensino em Angola, sobretudo fundamental, seja alicerçado de forma a garantir que esta geração que agora tanto vai beneficiar possa ter uma base diferente da nossa. Eu que estudei no A reforma fracassou ou não? Eu não olho para o fracasso. Então, a refundação de um sistema visa sempre a melhoria. É reconhecer... Mas reformamos há alguns anos. Nós vamos a reformar há alguns anos, sim, devido ao nosso sistema político. Sim. E eu penso que, olhando aquilo que é a nossa estratificação política, o país vai se ajustando. Eu que venho tanto de uma estrutura muito mais de esquerda, eu me lembro que as minhas primeiras figuras, os desenhos, era Augusto Gangula, eu só sabia desenhar tanques de guerra, RPG-7 e Monacachita. Não, era obrigação política. E o melhor desenhado naquela altura ganhava prêmios. Entretanto, hoje o aluno tem que saber que não é só o canhão, pode fazer E por que os políticos não deixam essa tarefa aos conhecedores da ciência? Sentimos agora os passos para ali. Não, eu penso que a comissão não tem uma visibilidade efetiva dos seus integrantes, mas é abrangente, já incorpora algumas instituições privadas, não é? E penso que podemos alargar mais, podemos trazer muito mais historiadores, sociólogos, psicólogos, outras áreas do saber, para permitir que a feitura desse novo material tenha, como disse em instante, uma base sólida para os nossos filhos. Cisaltina, em 3 meses pode-se fazer uma revisão em condições aos manuais escolares? Olha, em alguns anos
já com o presidente João Lourenço no poder, como presidente da República, o Ministério da Educação elaborou um programa de adequação curricular no âmbito das recomendações saídas da avaliação global da reforma educativa. E quando este programa foi elaborado para um período tenho que fazer as contas aqui de não sei quantos anos, mas um período de longo prazo, é um programa de longo prazo, para ser implementado em duas fases. Uma primeira, que era a criação de condições didático-pedagógicas, que iria decorrer de 2018 a 2021. E depois uma segunda fase, que era a implementação dos novos manuais curriculares, que decorreria de 2022 a 2025. E no âmbito deste programa de adequação curricular, foi feito um inquérito, o Inquérito Nacional de Adequação Curricular em Angola, o INAQUA, e este inquérito foi conduzido em 8 províncias do país. É um documento que está disponível no site do INID. É um documento vastíssimo, muito rico, com 165 páginas, e que fez um levantamento muito detalhado e muito apurado da situação da adequação curricular. E este documento iria depois informar, e dentro deste documento há um plano estratégico para a implementação da revisão dos manuais, e está tudo lá muito bem detalhadinho neste plano. O que eu não percebo com a nomeação desta comissão é como é que hoje este trabalho todo foi feito entre 2017 e 2019. E os resultados desse inquérito foram apresentados e discutidos a nível nacional. Para além, durante a apresentação desse resultado do inquérito, foram recolhidas outras contribuições ainda para melhorar esse trabalho. O que eu não percebo é como é que agora, hoje, em 2020, em maio, cria-se uma comissão cujas atribuições é de levantar mais todos os manuais para analisá-los, fazer um plano para introduzir novos conteúdos, fazer triagem dos conteúdos e propor atualização, e depois avaliar programas curriculares. Um trabalho que já foi feito. E se calhar foi mal feito? Não. Quem é que disse que foi mal feito? Quem é que atesta que foi mal feito? A seguir? Não, é porque alguma coisa não vai bem. Essa questão, não, isso tem a ver com a nossa incapacidade de garantir a continuidade institucional. O que acontece em Angola muitas vezes é isso. Sai um ministro, tudo que o ministro estava a fazer deixa de ser importante, deixa de ser relevante, vem um outro ministro, começa um outro processo. Está a ver? Então, quem acompanha essas coisas da educação fica perplexo quando nós estamos a criar novamente uma comissão para fazer levantamentos que já foram feitos e foram feitos durante um período razoável para que se pudessem obter dados precisos e cuidados, e para fazer esse trabalho em 90 dias. Eu não percebo isso não consigo perceber. Logicamente que haverá uma explicação razoável para esta decisão agora, mas não consigo perceber. Outra coisa que não consigo perceber, por exemplo, é por que esta comissão tem que ser coordenada pela Ministra de Estado para a área social. Por que esta não é coordenada mesmo pelo Ministério da Educação? O Ministério da Educação tem vários institutos com capacidade, com técnicos para fazer esse trabalho e coordenar. Mas nós aqui no programa, comissão multissetorial. Nós aqui no programa falamos da outra vez falamos da fusão dos ministérios e de criar eficiência. Eu não vejo como é que essas várias comissões que são criadas, onde se colocam pessoas que não têm nada a ver com os setores,
ou para coordená-los, ou para fiscalizá-los. Eu não sei como é que isso realmente garante eficiência. Não consigo perceber isso. Por exemplo, eu não consigo perceber, quando olho para a composição dessa comissão, eu não consigo perceber o que é que o assessor, por exemplo, o assessor do vice-presidente para assuntos econômicos vai fazer nessa comissão. Não consigo perceber, há uma série de pessoas que estão aqui que não tinham, acho que não tem relevância nenhuma nesta comissão. Se calhar não deviam estar aqui. Eu acho que o Ministério da Educação, que já bem começou o trabalho, deveria ser encarregado de conduzir esse trabalho. E seria o Ministério, em função das especialidades necessárias, a definir que tipo de contribuições é que vão ser elaboradas. Agora, eu não consigo perceber muitas vezes os processos que informam essas decisões. Sim, que a todos nos custam. Deixa-me ver. Não, Maricela, exatamente. Maricela. Dava quem me responder. Não, desculpa. Não. Sim, Maricela. Maricela, sim. Mas estamos debate, a ouvir. Né? É bom que Maricela, o que é que consegues perceber neste processo todo? Sim, é uma questão que eu vou clarificar primeiro, antes de entrar diretamente no assunto. A Cisaltina disse, e percebi bem, que quando sai um determinado dirigente de uma área, quando entra outro, nós temos a tendência de começar tudo do zero. Para este caso da educação, não é o que acontece. O que é que acontece então? Eu vou explicar. Se nós acompanharmos as várias intervenções do titular do Poder Executivo, desde a sua tomada de posse, a grande preocupação do titular no setor social é a saúde e a educação. E é visível a aposta na saúde e na educação. Ainda antes da exoneração da anterior ministra... Maricela, eu já volto assim porque estamos com algum problemazinho no seu microfone. Deixa-me devolver a palavra à Tânia de Carvalho. Tânia, como é que podemos espelhar a diversidade cultural angolana nos manuais escolares? Bem, os técnicos formados para tal saberão fazê-lo. Porque assim, nós somos especialistas em determinadas áreas e temos a nossa própria opinião para determinados assuntos. Essa comissão, por exemplo, né, nós temos aqui um grande problema. Ouvimos nas notícias, e foi ótimo saber da nossa ministra, que os manuais impreterivelmente vão ser produzidos aqui no país. Mas achas que esse trabalho pode ser feito em 3 meses? Obviamente não. Se nós quisermos imprimir a qualidade que nós precisamos, não. Mas se for um trabalho contínuo, dando continuidade ao trabalho que já foi feito e cumprindo o programa inicialmente traçado para tal, provavelmente. Repara, Chiesa, nós estamos a falar mais uma vez da produção do material aqui, dos manuais que estão a ser corrigidos, certo? Onde é que andam, então, as antigas gráficas do Ministério da Educação? Essa é uma pergunta que também devemos levantar aqui. Emateba, aquela de Benguela, a outra que funcionava aqui no Largo das Escolas, assim como a Angomédica foi engolida por alguém, essas gráficas também alguém engoliu e não se justificou. Nessa altura, esta comissão saberá nos dizer de que forma essas gráficas foram privatizadas e no segredo, como é que nós vamos fazer a produção dos manuais que agora estão a ser corrigidos aqui no país. Vamos entregar aos nossos empresários nacionais para a questão gráfica, a questão de montagem, a questão ilustrativa. Essa comissão, se não trabalhar efetivamente com os membros que já tiveram um trabalho que teve um início, teve resultados, e a Cisaltina conseguiu espelhar aqui muito bem o resultado que teve, se não se dar continuidade a um trabalho exaustivo que já foi feito, vai-se começar tudo do zero. Vamos então concluir quando? Não é? E a questão que a Cisaltina levanta relativamente ao papel da Ministra de Estado, muitas vezes a gente também se questiona. Nós concordamos que tinha que existir, sim senhora, era necessário e era impreterível. Mas, se não existir um documento importante, se a própria Ministra não estiver consciente das suas reais atribuições, não estou a dizer que não esteja, não é? Nós vamos ter usurpação de tarefas. E isso não é bom para uma administração pública. Em qualquer departamento ministerial, se você não sabe quais na verdade são... excesso de burocracia. Não é excesso de burocracia. Então, eu acho que são pessoas a mais para um
ou a mais, como é que eu diria? Nós temos uma instituição séria e forte, com quadros competentes, para gerir esse processo. A ministra do Estado, nesse preciso momento, tem muito trabalho. O setor social em Angola está hiper, mega, super fragilizado. Mas a educação não entra neste kit Mas nós temos um que a Ministério da tem. Educação competente para tal. Não estou a dizer que nas outras áreas supostamente não teríamos. Mas nós estamos a olhar a abrangência, nós estamos a olhar aquilo que seria realmente a eficiência da existência de uma pasta ministerial como é essa da Secretaria de Estado para a área social, não é? Eu acho que se começar a aparecer em muitas frentes, é o que eu acho, é a minha opinião, vai só atrapalhar o trabalho dos outros. Tem que se concentrar, se existir, sim, um documento certo de atribuições de tarefas, se o setor saber que a mim, nesse preciso momento, eu tenho esta e aquela tarefa, estará focado, terá limitações. Repito, vai atrapalhar o trabalho dos outros ministérios se não tiver consciência exata das suas atribuições. Sim, Dalva, eu penso que deixa eu fazer uma o principal nesta discussão não se centra em quem vai dirigir a equipe. Porque nós não precisamos que um ministro da Educação seja um PhD em Educação. É um gestor. Esta é a diferença. Mas neste caso concreto... Mas se não perceber do setor, vai pensar que é padaria. É gestor. O gestor tem o conhecimento. As ciências pedagógicas têm uma área de formação que se chama OGE. Diferente do Orçamento Geral do Estado, significa Organização, Gestão Escolar. É uma especialização. Filha, não banaliza. Não banaliza. Não se coloca aqui a banalidade da Não, mas não compare a possibilidade de nós termos um gestor do setor da educação com um gestor diferente. Senão não estamos a fazer nada em questão de especialização. Não é o acompanhamento técnico. Esta é a coordenação política. Mas como eu me referi inicialmente, é o pragmatismo que este grupo deverá empreender, não é, para a obtenção de resultados, não é, concretos. E foi que é levantado a temática da formação, quais são as áreas do saber dos diversos integrantes. É importante, porque estamos a falar de manuais de educação que têm tangibilidade na vida dos nossos estudantes. É importante. Agora, depois vai dirigir quem é PhD em Ciências Econômicas, Direito. Quem são as pessoas que estão ali? Conhecem as matérias. Mas a coordenação política vai fazer mas esse então ponto não está levantado. Esse ponto não foi levantado aqui. O que foi levantado tem a ver com a questão da articulação institucional. E eu acho que uma coisa que era interessante também falarmos sobre isso é que muito foco se coloca na questão da história do nosso país e não sei o quê, que vai estar nos manuais. Não é só isso. As questões culturais também, não, este trabalho tem a ver mesmo com a adequação curricular. Os manuais vão ser elaborados em função do currículo que for considerado adequado para as várias classes. Outra coisa relacionada com o tempo que a Chiesa insistentemente coloca é, naquele plano estratégico que foi feito, deste documento que está lá bonito, de 165 páginas, que devia ser tido em conta, porque deve ter custado dinheiro para fazer. Só quero dizer que a Cisaltina tirou uma palavra. Sim, porque você está a trazer um assunto que não foi levantado. Não te foi dada a palavra, tomaste a palavra, não te foi dada. Naquele plano estratégico, apontava 2021 como a data para que os manuais pudessem então ser implementados, avaliados depois nas várias classes do subsistema. Só um minuto, Dalva. Sim, tem que ser rápido para ouvirmos a Maricela e passarmos para outro tema. Este estudo que a Cisaltina enaltece cá no tema. Sim, um inquérito muito bem feito pelo Ministério da Este Educação. inquérito é bom do ponto de vista de quem? Sim, não, é bom. Para quem? Para quem Eu disse que foi apresentado para os stakeholders todos da educação, de todas as 18 províncias do país. Tu fala, não toma a palavra. Não, você fez uma pergunta, eu estou a responder. Não, você fez uma pergunta, eu estou a responder. Porque é uma pergunta em relação ao que eu disse. Contraditório. O que se tem aqui é um estudo que foi feito, que também está publicado num portal. Mas depois é bom para quem? É o
trabalho que o gestor ou o órgão cria, não é verdade? Há aqui questões implícitas, que nós não temos visibilidade. Agora vamos ouvir a Maricel, que ainda não falou. Por um instituto, Mas não tens, instituto tu do não Ministério tens a da visibilidade Educação. real Foi do testado, houve um workshop do de setor validação. para a aprovação deste A Dalva não documento. gosta de prestar atenção aos fatos. Não, desculpa, Houve um não é que workshop tu de vais muito validação. para questões subjetivas. Para Muito factos. não, vais muito para o subjetivismo. Não, E são nós queremos cá ter um debate construtivo, trazer factos Sim, concretos. É que vai muito são para o factos subjetivismo, concretos que mesmo e coisas que não são relevantes. Que não são relevantes. Muito bem, vamos Você ouvir não a pode dizer Maricel. que não é Ok. relevante. Mas o trabalho com o Ministério já fez. só um minuto. As discussões que Que até a apresentam, Maricel, como disse, vai se dar continuidade. Não Vamos são ouvir a pontos Maricel. subjetivos, são Aliás, mais Maricel, fáceis. sim, Maricel. tem Agora, razão. você não tem ciência desses da fatos, Maricel não Santana. pode dizer da que saúde não, e da que não educação são, que não é setores relevante, só porque você não prioritários. conhece. Não, desculpa, eu conheço. Só um minuto, Mas eu queria ver esse ponto de vista. Vamos ouvir E é uma a coisa Maricel. Você certa, não porque sabe em da qualquer essência desse sociedade documento. a Vai. educação Jesus. Yeah. é fundamental, Sim. em qualquer sociedade. Dizer que isso não é porque a ministra houve troca de ministro, então mudamos de planos. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mesmo ainda antes da exoneração da anterior ministra, já se tinha feito uma revisão nos atuais manuais de ensino, tanto para os estudantes como o manual do professor, que aí é onde eu acho que está o maior perigo. Porque se o manual do professor tem bastantes erros, o que é que ele vai transmitir ao aluno? Mas o perigo está maior é no facto do manual do aluno ter erros ou do professor? nos dois manuais. E o que mais nos preocupa é a questão do manual do professor. Tem muitos erros. E eu aconselho as minhas colegas, se puderem, a fazer uma revisão e vão concordar comigo nos próximos De dias. semântica, Sim, é verdade. erros graves. E não foi antes da exoneração, depois da exoneração da anterior ministra que se deu conta dessa situação. Deu-se conta dessa situação muito antes dela ser exonerada. E, infelizmente, veio o Covid. E então também nos desviou um bocadinho as atenções, motivo pelo qual eu penso que fez atrasou-se um bocadinho na aposta e no direcionamento nessa questão. É importantíssimo, sim, que se faça essa revisão. O que a Cesaltina está aqui a levantar é uma questão que pode ser vista a médio e longo prazo. Mas para já, para o momento atual, por isso é que se dão 3 meses. E eu digo sempre, educação é a política do saber. Nós não podemos ter medo, não podemos ter medo do fator tempo. Porque quando se trata de uma comissão... Mas é uma questão de medo ou pragmatismo? Não, é uma questão de pragmatismo, porque assim, são 3 meses, sim. É uma comissão criada. Se nós temos uma planificação muito bem feita, um cronograma de ações, o que é que o Grupo X há de fazer, o que é que o Grupo X vai fazer, em que período de tempo é que ele tem que me apresentar os resultados, nós conseguimos sim, nós temos que deixar a política de ir levando as coisas, ir fazendo. Não, as coisas têm que ser feitas, e quando se trata de educação e saúde, é para ontem. E eu acredito na possibilidade, sim. Agora vou tocar numa questão que eu penso que é fundamental. Rapidamente, Maricel. Independentemente da questão de semântica, há também questão de conteúdo. As sociedades são dinâmicas, muitas coisas estão a acontecer e que nós precisamos de introduzir no nosso conteúdo, não só falar de questão de política, falar de questão de história. Eu falo da carga de educação patriótica, é extremamente importante. E quando falo de educação patriótica, algumas pessoas às vezes dizem não, estão a instrumentalizar as crianças, a falar de política. A política é ideologia. Educação patriótica é outra coisa. Quando nós falamos em pensar Angola, é ser um bom patriota, pensar, ter uma visão de que o único país que tu tens é este país, Angola, que tu tens. Então, há necessidade de nós hoje, já introduzimos no currículo, no nosso sistema curricular, a questão das consequências, das graves consequências, por exemplo, da corrupção. O tema corrupção hoje já é importante, tem que fazer parte deste conteúdo. Amar a pátria é extremamente importante. Quando falo da corrupção, tem consequências devastadoras. Quando falo da vandalização do bem público, uma criança, aquilo que nós incutimos na mente das crianças, facilmente é absorvido e também mais facilmente nós conseguimos colher resultados. Sim, estás a formar o homem novo. Temos que formar o homem no seu todo.
E então aí o desafio é maior. Há temas importantíssimos que eu penso que devem constar agora. A questão de lapidação do erário público são questões que achamos mínimas, que achamos que se calhar não é para o momento. É para o momento, sim, senhora. Ensinar a criança que roubar é feio. Sim, roubar é feio. É necessário, sim, senhora. Porque nós hoje nos deparamos com fenómenos que nós dizemos assim... a juventude que nós esperávamos algo diferente, sim, mas o que instrução é que esta juventude teve? Recebeu. Que exemplos é que essa juventude recebeu? Se nós temos hoje essa oportunidade de fazer diferente, começarmos agora com esta pequena, pode ser uma pequena revisão que se vai fazer ou atualização, se nesta altura nós pudermos começar já a introduzir temas que achamos que são fundamentais para corrigir determinados males que enfermam a nossa sociedade. Temos oportunidade. Temos oportunidade e eu acho que o momento é muito bem, também temos oportunidade para fazermos o intervalo. Quando voltarmos vamos falar de 22 crianças que morreram em 3 dias no Hospital Pediátrico de Luanda. Até já. Muito bem, um juiz de direito da comarca de Lobito, na província do Kwanza Sul, do Libolo, na província do Kwanza Sul, está a ser acusado de agredir um amigo no município da Gabela com uma garrafa na cabeça por este tentar abandonar o local de convívio onde se encontravam. Segundo a vítima, tudo aconteceu na tarde de quinta-feira, 4 de junho, quando ambos conviviam desde as primeiras horas do dia no município da Gabela. Vou começar por ouvir a Dalva. Dalva, o que é que está a acontecer aos nossos juízes? Eu começaria por dizer que, não obstante as circunstâncias ou as motivações que originaram tanto o altercado entre o juiz e o seu amigo, a ninguém lhe é lícito fazer justiça com mãos próprias, primeiro. Em segundo lugar, o juiz é o fiel da balança. Os magistrados são a reserva moral da sociedade e cuja conduta ética deve ser baseada no recato. É triste, não é? E é mesmo desolador quando um magistrado judicial coloca-se numa situação como esta, em que pode originar a desacreditação dos demais colegas. É verdade que nós apenas ouvimos o lado acusador, não ouvimos ainda aquilo que era... Falta aqui o contraditório. Mas ainda assim, não se espera que um juiz vá ao boteco, vá à discoteca, vai a um bar para tomar um copo e dali sai uma confusão. Porque ele, sendo fiel da balança, ele deve se resguardar para garantir que haja lisura quando há processos judiciais, por um lado. E, por outro lado, eu tanto acredito que o Conselho Superior da Magistratura Judicial, que é o órgão com competência para a gestão e a disciplina, portanto, dos magistrados judiciais, deverá desencadear um processo, primeiro para diligenciar, compreender o que é que se passou, mas também vai tomar ação para disciplinar esse juiz, que é mesmo importante, para que não volte a acontecer, não é? E olhar aquilo que deverá ser, não é, portanto, os passos subsequentes deste processo. Mas também eu aproveito aqui para dizer, Chiesa, que em sede do Estatuto Orgânico do Conselho de Magistratura Judicial, no seu artigo 42, que tem ali a expensão judicial, seria bom que este Conselho criasse, à luz deste e de outros factos mais sociais que têm gerado a nível da nossa sociedade por alguns juízes, criasse uma comissão multidisciplinar, portanto, não só composta por juízes, sociólogos, que é a doutora Tânia, psicólogos, psiquiatras, médicos, não é? Para poderem, de forma sistemática e contínua, proceder ao acompanhamento efetivo daquilo que é a postura, não só do ato do julgamento, do processo judicial, a postura dos juízes, por um lado. Acompanhar para garantir que eles tenham decoro
por um. Por outro lado, é também que haja um investimento sistemático na formação contínua dos juízes. É verdade que o INEJ, eles formam os nossos juízes, devem ter uma classe de ética, uma disciplina de ética para auxiliar, ao teste psicotécnico que fazem para permitir que eles tenham o equilíbrio mental. Mas ainda assim, a formação contínua dos juízes é um elemento muito importante que vem mesmo balizar esta problemática. Mas está a dizer que os nossos juízes não se capacitam, ou poucos? Tânia, a capacitação, a formação em capacitação deve ser contínua, especialmente para esta franja da sociedade, que nós olhamos como pessoas, não é, que guardam, são os fiéis da balança, guardam a balança da justiça, que não podem de forma nenhuma ter uma postura indecorosa, perdão. Tânia, que mensagem que passa um caso desses à sociedade? Bem, alguma coisa não vai bem, é uma mensagem de desajuste. Nós costumamos a dizer que os juízes, os médicos, os padres, são profissões nobres. Todas as profissões no mundo são importantes, mas há aquelas que são a reserva moral, como a gente costuma dizer. Mas esse facto faz-nos pensar na funcionalidade e na comunidade da magistratura em Angola. É que nós não estamos a perceber, vou repetir o que eu tenho dito e nunca me vou cansar, para nós alterarmos o paradigma feio, não vou dizer outra expressão, feio que nós vivemos, desde a luta contra a corrupção, a moralização da sociedade, tudo vai passar pelo corredor da justiça. Se nós continuarmos a ter um INEJ que tem uma direção, ou teve uma direção, que não capacitou ou deixou de fazer existir a área de testes psicotécnicos, não é? Avaliação enquanto formação, para aferir a sanidade mental também, a qualidade cívica do cidadão, porque essas coisas todas são anteriores primeiro, tem os testes posteriores, antes de lhe conferir a qualidade de juiz no momento final da área. Se tu deixas de dar importância a isso, e o indivíduo entra no INEJ com o post-it de quem te indicou, fazendo a manutenção de continuarmos a ter a área do direito só numa classe social, é só entre eles, são sempre os mesmos, os sobrenomes são iguais dos juízes. São 2, 3, 4, 5... Deixa-me só terminar o raciocínio. 2, 3, 4 famílias que conseguem ser juízes e que, quer dizer, nós estamos a continuar a manter o poder tão importante como é só numa classe. No entanto, às vezes vamos deixar de ver a qualidade. Quando eu falo qualidade, é atendendo todos os pressupostos que foram aqui já mencionados, para o indivíduo ter... Deixa-me terminar o raciocínio, por favor. Já lhe vou responder sem problemas nenhum. Esse juiz em questão disse que, por exemplo, já é reincidente, não é, que já teve o caso do género, mas ninguém notou. Só tínhamos que pegar num caso tão vergonhoso como esse, passar em rede pública, a televisão pública de Angola, para Angola toda, quer dizer, nós começamos a beliscar na imagem daqueles que realmente deviam ser, ou devem ser, a salvaguarda moral. E fica claro, começa a ficar claro que começa a existir alas na área da magistratura. Se deve ser reformada, tem que ter uma reflexão interna primeiro. Tem que se pensar com clareza nisso. Não tivemos ainda um pronunciamento do próprio Conselho, diz que ainda não se reuniu, vai se reunir. Tem que se ver. Nós não podemos ter um juiz... já se pronunciou, a Associação sim, que realmente está à espera de se comprovar os fatos e repudia veemente o tal fato. Eu estava a tentar dizer há bocado da qualidade. Há relatos que se diz que existe um juiz que tem problema de esquizofrenia e ainda está a exercer. Como é que é possível? Então, se de repente os santos lhe descerem durante uma sessão, vai julgar com... Nós estamos a falar de coisas graves. Nós estamos a falar de coisas graves. Como é que tu vais entregar, vais continuar a manter um juiz, eu estou a falar de, a ser verdade os fatos que estão a ser narrados, por exemplo, né? Um juiz que estava na Gabela, foi retirado da Gabela por um caso idêntico, confusão pública, mandaram no Libolo, que é uma comunidade mais pequena, não fica já quieto, está mais convidar o amigo para ir beber, quer dizer, não há o acompanhamento, como a Dalva falou e muito bem. Nós não podemos ter medo de pedir que se faça investimento sério na área para se devolver à classe, para se devolver o status, o respeito que a área da magistratura deve ter. Nós não temos que olhar para o juiz com medo, mas com respeito. E diz que é um juiz que ainda está em período probatório, ainda nem é efetivo de facto, ainda tem tempo de ser expulso. Ainda tem, obviamente, depois de um processo disciplinar coerente, mas nós temos que, enquanto sociedade, nós temos que ressalvar
a qualidade dos nossos juízes. Nós temos que repensar junto, nós temos que fazer um investimento monetário e todos os outros necessários para nós devolvermos o respeito social e moral que a classe da magistratura Maricela, a deve ter. ser verdade este caso, como é que ficam as imunidades do juiz? A lei é para todos. Nesse país, a Constituição da República de Angola diz que a lei é para todos. Então, não é o facto de ser juiz que, embora devemos também a ele, não é? Estabelecer o princípio de presunção de inocência, mas, a ser verdade, os factos a serem provados, ele deverá ser julgado, sim senhora, e se for verdade, condenado criminalmente. Agora, mas há uma questão aqui que é realmente séria, que deve ser vista com olhos de ver, e é uma questão que eu digo que é preocupante a nível dos nossos profissionais. Nós já falamos aqui da questão do Instituto, não foi Instituto, lá da Medicina do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Sim, falamos mais ou menos uma coisa. É aí onde eu me rebato mais uma vez. Há necessidade desses testes psicotécnicos, a entrada, no decorrer e se calhar a saída. É extremamente importante. O que nós, nos relatos que ouvimos, menos a Rádio Kwanza Sul teve a oportunidade de entrevistar o juiz de comarca do Sumbe, do Tribunal de Comarca do Sumbe, e o pouco que eu pude depreender é que existe reincidência em vários atos nada bons ou práticas que não têm nada a ver com a postura de um juiz, com relação a esse juiz. Então, eu, neste caso, independentemente de ser um caso de justiça, eu penso que ele também precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiatra, porque pode não estar bem psicologicamente. Porque não se... Assim, é estranho um juiz, em pleno horário normal de trabalho, estar numa barraca, porque o termo foi este que eu ouvi na rádio, numa barraca a beber, e o colega, o amigo a dizer que já não queria, e ele a insistir, pelo menos do lado que nós ouvimos. Então, isso não, eu não posso achar isso normal, nós não podemos olhar isso assim, impávidos e serenos, é uma questão que deve nos preocupar. Então, para além dele ser condenado, ele deve ser também avaliado clinicamente, quando digo clinicamente, psicologicamente, como é que está a situação dele psicológica, porque saúde não é só ausência de doença, não é? E nós também temos que estar bem psicologicamente. Então, eu penso que esse juiz deve ser visto. Há outra questão que eu também, que a mim chama um bocadinho a atenção, embora assim ele está, como a Tânia disse, nem período probatório, o que se diz é que ele tem 20 e poucos anos, tem não 30. É? Já tem 30 anos. Tem 30 pontos. Então, os dados ali já começam a diferir uns dos outros. Mas, ainda assim, eu penso que quando se atinge o grau, não é, de juiz, o juizado, quer dizer que nós passamos por várias etapas da nossa carreira. E então, quando chegamos a este patamar, já acumulamos algum saber, alguma maturidade, idoneidade moral suficiente para ostentarmos, não é? Mas tudo tem um princípio, Sim, Maricela. tudo tem um princípio. Aprendemos também com as circunstâncias da Concordo vida. plenamente. Então, é aí, daí que eu digo... Sim, daí que eu digo aprender, mas aprender no gabinete. Fechamos Porque o que se coloca aqui não é que ele seja um mau juiz em sede do seu funcionamento, é a sua conduta perante a sociedade. Muito bem, deixa-me ouvir aqui a Cisaltina. Como é que a sociedade, depois deste caso, olha para o sistema judicial? Eu acho que... Belisca ou não? Eu acho que um ato do juiz isolado, praticado durante as suas atividades pessoais, não no exercício da sua função, não podem servir para avaliar o sistema judiciário. Não, e nem tampouco compromete o Conselho Superior de Magistratura ou qualquer uma outra associação de juízes que exista no país. Eu acho que esse ato desse juiz não compromete a classe. Então, compromete principalmente, para mim faz sentido avaliar ou vincular a classe quando se tratar de um ato praticado no exercício da função. Aí sim.
Aí sim. Agora, isso aqui estamos a falar de uma questão que aconteceu, um incidente que se deu no âmbito da sua vida privada. Né? Foi lá, se calhar foi almoçar, chegou lá, bebeu, excedeu-se e lutou. Né? Pronto. E a tal questão da moral? É claro que... Onde é que fica? É claro que, bom, a moral, nós todos temos que ter moral, nós todos temos que ter uma conduta exemplar, todos nós, independentemente das nossas carreiras. Eu não penso que deveria ser colocado assim, o juiz é um cidadão que, por acaso, desempenha a função de juiz, tem como profissão de juiz, mas não, isso não chama vincula... ou não a atenção, agrava ou não a situação? As pessoas podem fazer juízos de valor, sim, mas eu insisto que não se deve usar esse caso para vincular toda a classe, porque não me parece ser justo, nem me parece ser adequado fazer isso. Eu prefiro esperar pela tramitação do processo, para que efetivamente se averiguem os factos e que o juiz seja condenado ou penalizado conforme a culpa que ele tiver no caso. Agora, claro que se disseram que é reincidente nesse tipo de práticas, provavelmente não devia estar a ocupar a posição que está a ocupar, porque se já tem feito esse tipo de práticas, já se lhe devia ter sido instaurado um processo disciplinar ou qualquer uma outra medida para conter esse tipo de comportamento. Mas eu não acho que devemos agora vincular toda a classe por causa deste incidente. Bom, então vamos passar por um outro problema da nossa sociedade, que no caso aqui é uma fraude. O júri do Prémio Literário Jardim do Livro Infantil decidiu anular a edição de 2020 após ter sido alertado sobre a possibilidade da obra vencedora ter incorrido em plágio. A Candengue do Gulungo e o livro Que Não Tinha Fim, de Minango Yanzambi, foi plagiado da obra O Livro Que Não Tinha Fim, de Sandra Aimoni, editado em 2015 na cidade de São Paulo, Brasil. Quero ouvir a Dalva Ringote. Dalva, a questão do plágio é muito séria, a nível da nossa sociedade, sobretudo. A questão do plágio é uma problema. Se olhamos hoje naquilo que é a geografia global, não é, com a evolução das tecnologias, e falo com maior incidência a geração Z e a geração milenial, que têm um uso tanto robusto dessas tecnologias. Se constata um bocadinho por todo lado, não é, o plágio, tanto de várias formas. E é uma luta que, no ponto de vista das ciências, das tecnologias, tem estado a combater. E mesmo nas universidades, nas academias, se assim podemos chamar, registra-se com bastante regularidade nos últimos tempos. Nas últimas 2 semanas tivemos quase 40 casos de plágio a nível internacional, não é? E tanto que vêm sido combatidos. E olhando para aquilo que é a nossa geografia, e neste caso muito mais concretamente, o plágio, enquanto referência total ou parcial de uma obra, não é, que se não reconhece, portanto, o autor, não é, pode ser passível de ser criminal, de ser considerado um crime, não é? E assim estabelece a Lei 15/14, 31 de julho, não é, que é a Lei dos Direitos Autorais e Conexos, em que qualquer pessoa que tomar para si, portanto, assumir para si Sim. aquilo que é um direito intelectual de outrem é crime. Entretanto, penso que, para além daquilo que é o crime, também é uma vergonha, não é, do ponto de vista moral. No mundo das ciências, não é, a apropriação está associada, é visto em 2 perspectivas. O plágio, perdão, é visto em 2 perspectivas. A primeira é a parte moral e a segunda é a patrimonial. Quando alguém assume para si um bem, um ativo, um patrimônio, um trabalho feito intelectualmente por uma outra pessoa, esta pessoa não está revestido de competências morais. No caso aqui, a pessoa chegou a pedir desculpas públicas. Não, o problema que se coloca não é o pedir desculpa. Lá fora,
há um termo que os acadêmicos chamam retraction, a retração daquilo que é o material posto a circular. É uma vergonha pública, sobretudo quando são comercializados em grandes plataformas de mercado, na Amazon e outras páginas mais. É uma vergonha moral, porque uma matéria desta índole deve ser autêntica, deve ser um material legítimo e que, mesmo que tenha pedido desculpa, é uma vergonha também para o próprio país, porque nós temos que ver as instituições a nível público que têm a responsabilidade de publicar, as editoras que têm a responsabilidade de publicar, devem ter homens. A Cisaltina, tanto no painel anterior, falou muito bem daquilo que era competências, as valências, do ponto de vista de saber dos integrantes do grupo. Tem que ter competências, primeiro, de identificar aquilo que é o plágio que existe no material, no material a ser publicado. E segundo, é também estarem municiados de tecnologia, do ponto de vista informático, para garantir que a publicação de um material é digno de ser levado para o mercado. Sim. Cisaltina, qual é o trabalho preliminar que deve fazer este corpo de jurado? Bom, eu não sei muito bem quais são as atribuições, nem qual é como é que funciona o concurso, mas acho que deveria haver dentro da comissão que trabalha para o jurado, o corpo de jurado, deveria ter alguma forma de verificar da originalidade dos textos das obras que são apresentadas, né? E pronto. A questão do plágio não é uma coisa que facilmente também se consegue saber, principalmente quando estamos a falar de obras dessa natureza. Nós temos situações, há exemplos de pessoas que 10 anos depois de ter se dado o facto é que se descobriu que afinal a pessoa tinha plagiado. Isso a gente vê todos os dias a acontecer um pouco pelo mundo fora. Mas essa questão do plágio em Angola é um problema muito sério. É um problema gravíssimo. Nós temos, inclusive, casos de pessoas que andam aí como pessoas honradas, são muito respeitadas e tal, mas que têm exemplos de como plagiaram obras, plagiaram textos. Não, mas que as pessoas sabem. Sim. Nós também vivemos numa sociedade muito hipócrita. Nós vivemos numa sociedade muito hipócrita, onde não há uma censura pública sobre determinados atos. Nós de manhã bem estamos com uma pessoa que a gente sabe que bate na mulher, que namora com miúdas, com crianças, e aí estamos lá, é nosso amigo, estamos aí, andamos assim. E também do mesmo jeito, bem sabemos que essa pessoa plagiou um texto que apresentou numa conferência, a gente sabe, nos grupos do WhatsApp, conversa, fala, aí, viste aquele mambo, como é possível, não sei o quê. Mas depois, no dia seguinte, tiramos foto com essas pessoas e falamos grande acadêmico, não sei o quê. Enfim, somos uma sociedade muito dessas personagens que a gente... Essas práticas que a gente faz, que fazem com que, principalmente os mais jovens, considerem que não é errado copiar. Bom, eu vou copiar, se não me apanharem, está-se bem. Se não, as pessoas não saberem, está-se bem. O problema é só, o estrilho é só se me apanharem. E a gente vai encorajando com esse tipo de comportamentos aos mais jovens. Esse miúdo que fez esse plágio tem 24 anos. Claro que é uma pessoa adulta, mas é um miúdo que vê os mais velhos a fazerem, vê que a sociedade não censura, vê que não há repercussões e ele reproduz esse tipo de comportamento porque acham que é correto. Agora, é preciso saber que, para além de ter perdido o prêmio e para além de ter feito uma publicação no Facebook a admitir que cometeu erro, falou também para a própria sim, pediu desculpas, poderá haver alguma implicação do fórum judicial, caso a autora se aperceba que efetivamente houve isso, e pode, não sei qual é a legislação aqui, o que existe em termos de legislação, mas a nível do Brasil, por exemplo, como é que podem se proteger os autores no Brasil
plágio, em relação a plágio fora do seu território, mas a pessoa deve estar, o jovem deve estar ciente de que poderá ter que assumir com as consequências a esse nível. Tânia, estamos a falar de desonestidade intelectual, de alguma forma. Sim. Mas está bem a Cesaltina quando vai buscando os exemplos também. Mas importa dizer que esteve bem a organização em cancelar a outorga do prémio, no caso agora vamos considerar infrator. Mas podiam não dar-se a possibilidade a outros autores que tenham participado neste concurso, portanto, para serem as obras serem reavaliadas? Sim, esta também informação, Chiesa, tem muito a ver com aquilo que a gente diz, ausências de represálias ou sanções exemplares. Desde 75, Angola vem identificando casos de plágio. Não estamos a falar plágio aqui, mas para os nossos telespectadores mais novos perceberem, é cábula, por exemplo. Estamos a falar necessariamente da cábula. Quando a gente fica a discutir a desonestidade de acadêmicos e às vezes até de políticos, também passa pelos plágios dos seus trabalhos. Eu vou dar aqui 3 exemplos para mostrar que realmente concordo com a Cesaltina. O primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui aconteceu nos anos 90. Um funcionário sênior da Sonangol. Sonangol é uma empresa de visibilidade internacional. Funcionário sênior, não estamos a falar de técnico. Alô? Escreveu livros sobre a economia nacional. Não demorou dias, apareceu o autor real dos livros. Não aconteceu nada. O indivíduo continuou a funcionar na Sonangol, continuou a usufruir dos bens públicos, mas a sociedade ficou a saber que os livros, não estou a falar por ele publicado, não eram da sua autoria. Não aconteceu nada. O segundo exemplo, é muito grave quando o nosso Banco Central, estamos a falar do BNA, apresenta-nos uma lei, que é a Lei de Repatriamento de Capitais, que nós vimos que também foi cábula. Cábula do quê, por exemplo? Nós estamos a falar, não é, do regime de regulamentação ou regularização tributária, a lei de Portugal. Até, inclusive, nós encontrávamos parágrafo a falar de freguesias, de conselho, não aconteceu nada. Tânia, O terceiro exemplo é muito grave quando a Casa Militar da Presidência da República faz um concurso público e passa, não é? Na altura fez o concurso da logomarca para Angola ter uma outra visibilidade a nível interno e externo. Passou no concurso uma logomarca que nós depois vimos que também é plágio. Não aconteceu nada. Ninguém teve realmente uma sanção exemplar. Então, quando um jovem de 24 anos, ou quando os mais novos, veem vergonhas como essas a serem normalizadas, para eles também vai ser normal. Porque eu costumo defender a questão da vergonha pública. Antes mesmo da cadeia, antes mesmo de outras repressões qualquer que o sistema nacional possa, a vergonha pública tem que dar medo. Nós estamos a normalizar as coisas, não é? E a Cesaltina apresentou aqui exemplos muito bons para nós compreendermos a normalidade que hoje se imprime no plágio. A própria organização, o próprio Ministério da Cultura devia criar medidas iniciais, e porque já tem sido recorrente, não acredito que seja a primeira vez, tornou-se tão público que tinham que cancelar a entrega do prémio, não é? O indivíduo escritor, ao fazer a inscrição, a submeter a sua obra para avaliação, tem que ter noção das normas existentes. Tem de saber que existem programas, existem formas de se avaliar a obra, identificar plágio, porque nas escolas hoje, nas universidades algumas hoje já temos, não é? E saber que se a sua obra for plagiada, você vai ter anos de cadeia, por exemplo, você vai estar proibido nos próximos anos de publicar, você vai passar por isso e aquela. Isso são medidas que realmente inibem. Nós temos que repensar, sim senhora, o nosso posicionamento social quanto às fraudes. Muito bem, vamos ouvir aqui a Maricel. Maricel, esta é uma fraude que leva-nos a refletir o seguinte: temos ou não muitos falsos escritores aqui ao nível da nossa praça? O pouco que muito temos estado a constatar, temos fraudes, sim, tem havido muitas fraudes para esta situação, né? Posso dizer que houve falta de ética, desonestidade intelectual e mesmo tentativa de burla por parte do próprio concorrente. Mas muita coisa que já foi dita aqui para esta questão. Eu vou me bater um bocadinho na formação integral do próprio ser humano. É extremamente importante, logo desde a infância, nós nos preocuparmos com a formação cognitiva, psíquica da criança ou do ser humano. Nós, os encarregados de educação hoje, limitamos-nos muito
a deixar os nossos filhos com aqueles jogos eletrônicos, estarem no computador, estar a ver televisão, estar com os smartphones, sem termos, por exemplo, cuidado de ter alguma limitação para o uso dos mesmos. Isto dá, podemos aparentemente, meu filho viu os bonecos, ele agora gosta disso, ele agora faz isso, ele faz aquilo. Isto limita o intelecto da criança ou do ser humano. As brincadeiras são fundamentais, sim, mas para ajudar a desenvolver a função cognitiva de uma criança. Nós temos que ter cuidado com o aprendizado. E quando digo brincadeiras, nós hoje deixamos de parte, por exemplo, o xadrez é para quem... dificilmente é hobby, é mais para quem concorre. O xadrez, a criança usar os legos, brincar, fazer trabalhos manuais, usar o barro para fazer também trabalhos manuais, não é? Panelas, várias coisas que nós fazemos, usar o papel, mexer com as mãos, que ajuda a mexer com a mente. Isto faz com que consigamos desenvolver o nosso intelecto, ajuda a termos criatividade, ajuda a termos um desenvolvimento psicológico que faz com que, num momento como este, em que este jovem submeteu-se a este concurso, ele teria a sua psique muito bem desenvolvida, de formas a ter criatividade suficiente, poder desenvolver o seu próprio conteúdo e apresentar uma obra original. Por isso é que temos que ter muito cuidado quando estamos a criar, ou na educação das nossas crianças, a formação integral do ser humano é extremamente importante. Há questões, às vezes, que nós banalizamos, mas que devem ser, sim, tem algum impacto, forte, sim. Isso, e podemos ver o que aconteceu agora com o jovem. Ele domina tão bem as tecnologias de informação que conseguiu entrar, conseguiu encontrar o livro, fez o plágio do livro e, se calhar, fez uma dobra qualquer ali que, pronto, aparentemente iria passar se o júri não tivesse aquele cuidado, ou se calhar não fosse uma obra. Sim, tentou a sorte, mas não conseguiu. Então, há uma grande necessidade de nós revermos a formação integral do ser humano. Começando mesmo no seio familiar. Mas também a internet veio não dar corpo a esta questão do plágio. Veio dar corpo. Por isso é que eu estou a dizer que nos limitamos, não é, à questão das tecnologias. Sim, as pessoas acomodam-se. Sim, acomodam-se. E então não estamos preocupados em fazer, por exemplo, quem fabrica muitas das vezes os brinquedos acabados? Os seus próprios filhos nem usam os próprios brinquedos acabados. Porque ele pensa que se eu der o brinquedo acabado ao meu filho não vai buscar ou pensar que tem que construir uma obra idêntica ou melhor que a minha. Então ele vai criar brincadeiras com o seu filho que estimulem a ele desafiar o pai, por exemplo, se for um criador. E é isso que nós estamos a precisar na nossa sociedade. Muito bem. Temos aqui que fazer uma ratificação. A Tânia há pouco falava dos concursos de plágio que já foram... Deu aqui 3 exemplos, né? Sobre um concurso da logomarca que foi realizado, falava aqui da Casa Militar, do Presidente da República, mas temos que dizer que o concurso foi realizado pelo Ministério da Comunicação Social, mas com a coordenação do antigo Ministro da Casa Militar, Ministro do Estado. Então, mas quem coordena? Bom, vamos passar para um outro tema, vamos ganhar tempo. 22 crianças morreram em Luanda nos dias 7, 8 e 9 do corrente mês, no Hospital Pediátrico David Bernardino, vítimas de doenças respiratórias, VIH, hepatite, anemia, febre tifoide e malária. Informou em conferência de imprensa o diretor-geral Francisco Domingos. De acordo com o responsável, a instituição teve a iniciativa de criar uma comissão de óbitos para maior investigação. Quero ouvir a Tânia de Carvalho. Tânia, qual é a explicação que se pode dar a estas mortes? Tantas mortes, ouvíamos a ministra dizer que os pais é que estão a levar as crianças para os hospitais em estado muito crítico. Eu não acho. Mas são as palavras da senhora ministra, ela deve saber o que está a dizer, obviamente. Mas eu gostava de começar dizendo o seguinte: no passado dia 15 de maio do corrente, o Gabinete Provincial de Saúde de Luanda fez sair uma circular, nota informativa, em que instruía os diretores municipais de saúde a incentivarem os diretores clínicos dos centros médicos, dos hospitais, para fazerem chegar a colheita da amostra, porque deu-se a existência ou notou-se o surgimento de um surto novo,
vamos assim considerar, da febre ictérica e a febre hemorrágica. É um quadro clínico que é desconhecido, até onde a gente sabe. Os nossos laboratórios em Angola não conseguem perceber qual é a patologia que está por trás destes sintomas. A senhora Ministra da Saúde, quando interrogada numa das conferências de imprensa sobre o Covid, sobre esta situação, estou a falar de uma coisa que está há 30 dias. Desta situação, diz que sim, realmente estava a se fazer colheita da amostra para se mandar para Portugal, para se realmente conseguir averiguar o que é que se passa. Será que a denúncia feita pelo sindicalista da Ordem dos Médicos, sim. De um prazo de 72 horas, com a paragem, como eles falam, esse é o termo, não é? A paragem de 19 crianças, não reflete o que eventualmente deve ter ocorrido nesses 30 dias. Significa que nós poderemos ter mais. Porque para existir uma comissão de óbitos, não é uma comissão de solução, comissão de óbitos, quer dizer, alguma coisa vai mal. E isso é normal. O cidadão hoje, nós temos a oportunidade. Eu queria aqui abrir um parênteses e dizer que não se pode olhar esses questionamentos como perguntas difíceis ou impossíveis de fazer uma reflexão. Nós hoje temos a oportunidade de discutir esses assuntos com exatidão e já vou dizer porquê. Uma vez que a denúncia foi feita por um médico e sempre que nós temos um problema grave, uma complicação no setor da saúde, são sempre os médicos a fazerem a denúncia porque estão a abordagem feita por um responsável da instituição. Sim, e mas por um sindicalista é sempre diferente. Não devia, e não é por aí. Eu não estou aqui a puxar a brasa para a sardinha do sindicato, muito menos para a direção do hospital pediátrico. A minha intenção não é essa, não é? A nossa intenção é estar bem informada e juntos refletirmos os fatos. Mas eu gostava de fazer aqui um parênteses para chamar a atenção ao comportamento da sociedade angolana quando estamos diante de problemas como esse. Repara que nós em 2015 tivemos um problema grave, foi em 2016, mas na verdade esse problema começou em 2015. 2015 o nosso OGE previu 221 milhões de dólares para a saúde, mas neste mesmo ano a antiga presidência da República conseguiu ter 340 milhões de dólares para gastos pessoais, dos quais comprou um avião de 62 milhões de dólares, comprou mobília para si, para o seu conforto, de 12 milhões de dólares, mandou comprar uma empresa para um familiar seu, ou era de um familiar em Portugal, de mais de 200 milhões de dólares, estamos a falar de 250 milhões de dólares, e nós naquela altura, estou a falar daqui perto, não passou 5 anos, 2015, estamos em 2020, não tivemos a oportunidade de ter uma conferência de imprensa, na altura do surto da febre amarela, que morreu mais de 8 mil angolanos, para ouvirmos diariamente o que é que estava a acontecer, o que é que não estava a acontecer. Tivemos o surto de Marburg, que tivemos mais de 200 pessoas infectadas, não é? Estamos a falar de 252, das quais morreram 227 pessoas. Não tivemos um relatório exaustivo, quer dizer, estou a falar de situações a nível da saúde. E é no setor da saúde que nós temos tido a oportunidade de saber que, vamos lá, talvez só de 2017 para trás, obviamente aqui também aconteceu, mas não tenho dados para aferir, foi o setor que mais foi saqueado. As pessoas não tinham nem respeito, nem medo, a vida do angolano não valia nada. Por isso é que a UNITA, numa das conferências de imprensa feita pelo atual presidente do partido, apresentou os dados de 1 a 31 de maio, que se perdeu mais de 8.500 vidas angolanas. Nós não tivemos a oportunidade de discutir, indagar e perguntar, porque não nos davam essa abertura. Hoje nós estamos a falar de gastos para o Covid, não é? E também queremos ouvir, e não pode ser desconfortável, o investimento que está a ser feito para a malária. Para a malária existe fármaco. Mas podemos dar um jeito, portanto, nós não temos que dar um jeito. O nosso país tem que parar de dar jeito. Na Covid, mas há outras doenças que estão a matar. Sim, eu quero concluir o meu pensamento para perceber o que eu estou a tentar dizer. Estou a tentar dizer que, se efetivamente nós temos dificuldade de perceber que precisamos, e volta e meia a gente diz, para nós mesmos acreditarmos que estamos a viver um paradigma, tem que ser conjugado, um paradigma novo, o esforço tem que ser conjugado para isso. Se anos atrás, aqui pertinho que a gente consegue tocar, nós perdemos as vidas dos angolanos, nós perdemos a oportunidade de discutir saúde, porque você se falava, você é contra o sistema, você é frustrado. Hoje a gente pode discutir, não pode ser desconfortável, não pode ser normal nós termos a denúncia de um médico e não termos realmente uma explicação exaustiva e mais clarificada da conferência de imprensa, com dados, com números, com precisão, com investimento. Estamos a falar de crianças. E nós aqui no programa passado ainda falamos que uma mãe, quando vê o seu filho completar 5 anos, e porque nós ainda temos uma mortalidade infantil muito alta, é um problema, temos que ver isso. A classe médica não pode estar desencontrada. Nós não podemos de manhã ouvir os sindicalistas falarem uma coisa, porque eles não têm necessidade de criar alarmismo
desconforto e 2, 3 horas depois ouvir a direção clínica do hospital a vir passar pensos quentes. Nós reconhecemos, eu particularmente, enquanto angolana, enquanto mãe, sobretudo, o tento do hospital em referência, eu reconheço o esforço que está a ser feito. Eu sei que as coisas não estão fáceis, mas não vamos camotear a verdade. Vamos juntos resolver. Eu própria frequento a pediatria, não só pelos meus, porque os dos meus também são meus. E a gente acompanha, a gente vê aquela sala de reidratação oral, todas as canecas só uma panela bem grande de soro. Você vê como é que as crianças chegam. Mas a questão da nossa ministra dizer que os pais levam os filhos tarde ao hospital é muito grave. Onde é que estão os centros de saúde nos bairros? Não tem. Nós, nos bairros, não temos centro de saúde, centro médico. Nós temos posto de enfermagem, como diz a camarada Luísa Gaspar, né? da Ordem dos Médicos. Como é que nós vamos continuar a permitir que aquela enfermeira que tem uma condição social mais ou menos consiga abrir um posto de enfermagem? Vai funcionar à vontade sem fiscalização? Não é só para tirar gravidez aí, não. Até internamento dos postos de enfermagem nos bairros se faz. E nós temos todos os dias, todas as semanas, ouvir casos de morte. Médico, há sempre um laboratório. A questão de saúde, a questão de investimento sério na questão de saúde pública. Eu queria só concluir dizendo o seguinte: devemos reconhecer, e eu, Tânia de Carvalho, reconheço que está-se a fazer um grande investimento, um grande esforço para a melhoria da saúde, mas para além de passar na questão do OGE, a seriedade e a verdade. A seriedade e a verdade. O investimento na saúde pública, a existência de hospitais, porque o cidadão que sai de Cachito 4 da manhã para vir para a pediatria, para ser atendido, não é vontade. Ele gasta táxi, dinheiro para o táxi, gasta outras situações. Vamos fazer uma visita repentina ao Hospital dos Cajueiros, no Kazenga, e vai perceber por que o Maria Pia, a área de urgência, enche como enche, por que a pediatria enche como enche. Quem vive no quilômetro 44 não é vontade ou vontade de ver suas luzes na estrada, vai sair aí à noite para vir com a criança até na pediatria de Luanda. É a única pediatria que está a fazer raio-x, é o único hospital que está a fazer raio-x, é o único hospital que tem aqueles ventiladores que o médico sindicalista diz que está a funcionar. Vás em qualquer outro hospital municipal, não vás encontrar. Quer dizer, e ainda a questão, depois de você fazer a triagem, ainda passa mais um enfermeiro na sala para ver, não está grave, vai no bairro. Você entra, quer dizer, é uma situação que nós ainda estamos a viver, não vamos fingir que não. Não vamos fingir que não. Maricel, a Covid está a distrair as autoridades sanitárias? Eu penso que não. Embora sentimos, sim, o grande investimento que está a ser feito por causa da Covid-19, mas não estamos distraídos, e tanto mais que temos estado a ouvir os relatos a nível das direções provinciais de saúde, a nível das várias províncias, os números, né, de morte por malária, diarreia, doenças diarreicas agudas, a nível das várias províncias. Agora, uma questão é bem verdade, e o que a Tânia disse bem, tem estado a ser feito, sim, um grande investimento no setor da saúde. O problema da saúde, não podemos olhar apenas ele como um só. O problema da saúde é um problema transversal. Nós hoje precisamos de melhorar para que... foi feito um grande investimento, por exemplo, na pediatria. Sim. Aqui a nível de Luanda. Foi feito um bom investimento, tem bons cuidados intensivos, mas nós precisamos de melhorar a resposta sanitária a nível da periferia. Aí estamos a falar dos centros de saúde, estamos a falar dos postos médicos, estamos a falar dos nossos hospitais municipais. Estes é que, se não fizerem o seu trabalho como deve ser, então nós vamos ter que ter todos os pacientes destes municípios, vão afluir todos ao Hospital Pediátrico de Luanda. Aí não há recursos humanos suficientes, humanamente falando, muito menos condições de trabalho, embora houve apetrechamento para poder responder à demanda. Este é um dos problemas que nós temos. Disse bem também a minha colega Dalva, no início, quando começamos aqui o debate, hoje aqui no painel, que os municípios recebem 25 milhões de kwanzas. Hoje há desconcentração e descentralização administrativa. Recebem recursos diretamente para as unidades sanitárias e para as direções municipais de saúde.
Então, é aí onde eu digo que nós temos que melhorar a resposta. Por quê? Se anteriormente dependessem apenas dos recursos que vinham do Ministério da Saúde, hoje os recursos são disponibilizados localmente. Para além destes recursos que são disponibilizados localmente, também têm o reforço de medicamentos vindo da Central de Compras do Ministério da Saúde, que é o SECOMA. Então, nós tínhamos que ter uma assistência médica e medicamentosa a nível do nosso país já um bocadinho diferenciada. Temos que, sim, chamar a responsabilidade aos nossos gestores. O que é prioritário? Falamos e bem, Covid, o epicentro da Covid é Luanda. Ok, tudo muito bem. Mas a nível das demais províncias estão a morrer pessoas ou crianças com malária. Sim. Até o que eu saiba, até o momento, o Ministério das Finanças não deixou de disponibilizar verbas para o setor da saúde em nenhuma das províncias ou em nenhum dos municípios. Eu penso que tem que haver mudança de consciência. Nós temos que pensar que aquilo que é coisa pública deve ser investido realmente aí aonde ele deve ser, para onde ele é destinado. Nós recebemos mensalmente, ou se recebe mensalmente, medicamentos que vêm do SECOMA. Então, o profissional ou o gestor a nível do município tem que ver as prioridades. Se eu já recebi medicamentos, agora, por exemplo, está-se a receber muito material de biossegurança por causa da Covid. Eu não posso gastar os recursos que me forem alocados mensalmente para comprar mais material de biossegurança para a Covid. Eu tenho que olhar para as demais patologias de notificação obrigatória, que é a malária, sarampo, febre amarela, doenças diarreicas agudas, doenças respiratórias. Eu tenho que olhar para este ângulo. Porque se nós ficarmos todos a olhar para o centro, quer dizer, o país não caminha, então vamos continuar a apontar dedos que nada está a ser feito, o país não caminha, o Ministério não faz, o Governo não faz. Alguém não está a fazer o seu trabalho. Sim, as pessoas, a nível das localidades ou a nível dos municípios, devem fazer o seu trabalho. Pode haver uma ou outra dificuldade, que também temos que reconhecer. Às vezes até pode haver dificuldade de fornecedores lá na localidade, né? Há municípios, sim, há mesmo dificuldade de fornecedores. Mas não é muito a questão de Luanda. Muito bem. Luanda, o Hospital Pediátrico pode ser uma referência para as outras pediatrias ao nível do país. Quando é que deixaremos de ver, por exemplo, duas crianças na mesma cama? Esta é uma realidade que ainda vivemos. É uma realidade, duas ainda é favor, quando as coisas estão acima minimamente, porque às vezes temos 3 crianças em uma só cama, partilharem uma cama. Eu acho que é importante nós fazermos toda essa incursão sobre as necessidades, os problemas gerais, mas nós aqui estamos a falar de um caso específico da pediatria de Luanda, neste período específico. E as crianças morreram, segundo li na nota, porque faltavam ventiladores e porque todos os ventiladores estavam ocupados. A ministra diz que não é problema de ventiladores. Bom, eu também não estou a ver a ministra... O outro lado é um contraditório, não é? Pois, eu não estou a ver a ministra admitir, porque, principalmente quando nós temos lá o hospital de campanha com ventiladores aí por usar e crianças... enquanto as crianças morrem. Mas também, eu acho que tem muito a ver com a forma como nós valorizamos ou não a vida dos nossos cidadãos, né? Aqui a nível de Luanda há tantas unidades hospitalares. Qual é a dificuldade se o problema foi de facto falta de ventiladores? Qual é a dificuldade de transferir as crianças para uma outra unidade hospitalar para que elas pudessem ser atendidas? Eu também não concordo muito com essa coisa de que as pessoas, sempre quando há problemas de saúde, quer-se sempre culpar o cidadão, né? É porque as pessoas, a mentalidade, é porque as pessoas não levam no hospital. Não. A Tânia bem explicou aqui que as pessoas não vão, uma pessoa não percorre 30 quilômetros à procura de saúde porque porque tem só vontade de ir no hospital grande. Não, é porque realmente lá onde está não tem condições, não tem assistência médica, né? E então
Acho que sim, reconhece-se, todo mundo fala que sim, há um investimento, há um esforço, mas o facto é que o tal esforço de que tanto falam, a gente não vê, de facto, as coisas a melhorarem. Você vai explicar para aquela mãe, para as mães dessas 19 crianças que morreram, nas condições 22. Em que morreram, dessas 22 crianças, vai explicar, não, está bem, mãe, sim, os teus filhos morreram, mas o governo está a fazer um esforço. Fazer só esse discurso do esforço não chega. As pessoas precisam, e até o tal esforço não era preciso ser dito. As pessoas tinham que sentir, tinham que vivenciar para perceber efetivamente que está-se a fazer um esforço. Não chega só inaugurar grandes hospitais, não chega só fazer o discurso. Há anos que se fala da necessidade de se criar os centros médicos para que se coloquem os serviços de saúde à disposição dos cidadãos. Mas isso não acontece. E isto também é por quê? Porque há uma mercantilização dos serviços de saúde e de educação, né? Há muito lobby para as clínicas privadas que fazem muito dinheiro e por isso, e porque muita gente do setor também faz parte, tem negócios nisso, por isso é que os dinheiros, pouquíssimo dinheiro que já é alocado para a saúde, não chega efetivamente para lá onde é necessário. Vão perguntar aos administradores, aos diretores gerais dos hospitais, para saberem quanto é que eles recebem de repasse da administração municipal. Vão perguntar para ver se existe. Estamos a falar de hospitais que não têm energia, que funcionam, precisam de ter, comprar combustível para fazerem os giradores funcionar. É realmente uma situação que merece uma atenção maior e é muito triste. Costuma-se dizer que para avaliar um país é preciso olhar para a forma como um país trata as suas crianças e nós não tratamos bem as nossas crianças. Ora é quando morrem no hospital ou quando se lhes é negada a justiça, como por exemplo no caso desta menina que foi violada e morta, estrangulada e que até hoje a pessoa que está identificada, que fez, sim, o autor do crime, continua a andar aí. Depois, a gente não trata bem as nossas crianças e precisamos mudar isso. Dalva, já são conhecidas as razões, portanto, as principais causas da mortalidade infantil. O que é que falta para se partir para uma solução definitiva? Eu gosto de olhar para além das múltiplas causas aqui elencadas pelas minhas colegas, é também olhar um bocadinho para aquelas instituições, que é o caso da Unicef, Nações Unidas, que fazem um diagnóstico profundo e têm contato mesmo com a periferia. E o seu último relatório dá conta que uma das causas da mortalidade infantil tem a ver com a subnutrição, não é? Tem a ver também com aquilo que são os valores culturais e, essencialmente, com o fator econômico, não é? A pobreza. Portanto, eu penso que, no nosso caso, concretamente, não podemos descurar a questão tradicional. Nós temos questões tradicionais ainda. Não olhamos para... Eu quero falar um bocadinho fora do ano. Temos essa problemática. Nós temos nossos familiares que portanto, vão aos hospitais em situações extremas, quando têm filhos doentes. Temos uma. Temos a segunda situação também, que é a fraca assistência médica medicamentosa também. Um outro aspecto que é mencionado também é a falta do cumprimento dos protocolos de assistência médica, onde o relatório vai um bocadinho mais ao fundo e dá nota que os médicos em alguns centros hospitalares, em África e sobretudo nos países desenvolvidos, e falava, tanto Angola está incluso, é o 8º nesta lista, não é? Vem um paciente que ele, pelo diagnóstico preliminar feito, tem sintomas de malária ou sintomas de oxiuro, ele debita uma medicação e não feita no hospital, feita em casa. Portanto, há aqui um conjunto de questões. Fatores culturais também. Não, eu digo fatores culturais, a questão protocolar. É preciso que o Ministério da Saúde também reforce os protocolos, tanto sanitários, de atendimento, é muito importante. Agora, eu já dizíamos aqui num dos nossos painéis, que nós em Angola, nós somos os países a nível da região que temos quase lei para tudo.
O problema não está na lei. Longe disso, a problemática, e é de fato é emocionante esta problema da morte das crianças, é a implementação ou a materialização da lei. Isso tem a ver com as pessoas. Porque as colegas falaram aqui muito bem que quando as instituições coordenadoras, os setores, o Ministério da Saúde, tanto mediante o órgão que faz a SACOMA, que faz a distribuição dos medicamentos, o gestor do hospital desvia os medicamentos. Nós temos problemas de base, nós temos problemas também. Uma das causas também que é elencada neste relatório está associada com o fato dos hospitais não terem uma dieta alimentar aceitável. Um filho com problema de subnutrição, porque estamos aqui a falar de subnutrição, é uma criança que às vezes está em casa, como, eu vou dizer assim, ntolola, que é quiquanga, para quem é do IS deve compreender, come ntolola com jinguba. Bombom assado, não estamos a perjurar contra isso. Bombom assado com safu, não é? Estamos aqui a dizer suplementos tradicionais, está muito bem, mas tem alto teor calórico, mas não tem proteínas. Para a manutenção do nosso metabolismo basal, é preciso que o corpo tenha um nível quer de carboidratos como de proteínas. E essas crianças não têm esses benefícios. Logo, eu entendo também que é preciso que os hospitais, as crianças internadas nas pediatrias, as mães, não podem trazer comida. Tem problemas de anemia, tem outros tipos, não podem trazer comida dos hospitais. Eles têm recursos suficientes. Atenção, voltando aqui, para o pediátrico. Voltando para a questão dos recursos para os hospitais, Chiesa. Não são apenas os 25 milhões, atenção. Os 25 milhões são o acréscimo financeiro que se lhes injeta. Eles têm orçamento próprio. Tem um orçamento aprovado anualmente. Para além do dinheiro que recebem, são 30, 100, 200, 300 milhões. Eles têm mais 25 que é para questões correntes. Então, de que forma é que estes nossos gestores olham para a utilização desses recursos? Que prioridade tem a saúde nestas situações? Agora, mas com dinheiro sem coordenação, sem a tal cultura que deixa-me só terminar o raciocínio. Deixa-me terminar. Há um aspecto que não é menos importante. É preciso criar condições para potenciar os hospitais na periferia, para que haja um desafogo nos grandes centros hospitalares. Esteve Cássio Isaltino a falar muito bem. É verdade, esses hospitais a nível da periferia, a nível, tanto, falamos por Luana, mas olhamos um bocadinho mais para fora, não têm condições então, injetar recursos, mas sempre acompanhar de forma preventiva e concomitante para garantir a utilização eficiente destes recursos. Sim, Tânia, só um minuto. A questão fundamental nesse tema, sobretudo, é a inexistência de diagnóstico certo destes casos de óbito. Nós estamos a falar de problemas transversais, conjunturais. Eu não discordo de nada que a Dalva disse. E se os diretores das unidades hospitalares não estão a ser bons gestores financeiros, mais uma vez o governo é culpado, não está a fiscalizar, não põe o diretor incompetente. Mas a questão aqui é que nós estamos a viver uma patologia desconhecida. A questão aqui é que nós não temos equipamentos laboratoriais nem técnicos com capacidade, porque só pode ser, para fazer o diagnóstico certo. Tivemos que mandar amostras lá fora. A questão aqui é que hoje, dia 12, que estamos aqui a discutir, a este momento podemos ter mais 2, 3, 4 paragens de criança cuja patologia real da morte nós não sabemos. Quer dizer, nós estamos a discutir um assunto que já levou mais mortes do que o Covid. Estamos a discutir um assunto de uma patologia completamente desconhecida, que até pode ser o próprio Covid, mas não é outra forma. Não está a ser dada a importância. Não é uma questão de nós darmos a importância. Eu gostava que o nosso debate se centrasse na... Estou a falar por parte das autoridades. Sim, a Tânia mostrou-se... A partir do momento... Sim, eu estou a dizer, eu apresentei um facto inicialmente. Sim. Foi no dia 15 do mês passado que nós identificamos isso e prontamente a ministra pronunciou-se nos modos que se pronunciou. Mas até hoje, envolvido quase 30 dias, não são só essas 22 crianças, obviamente. E nós não sabemos a causa real, porque não temos capacidade técnica
técnica, nem administrativa para o diagnóstico. Isso é que é grave. Eu digo, para este caso especial, se nós vimos ou ouvimos, não é? Nos órgãos de comunicação social, a questão da conferência de imprensa, o diagnóstico para estas, embora se criou a comissão de óbitos, eu pude ver diagnósticos naquilo tudo que foi relatado. Agora, uma questão que nós temos que ter em conta. A Tânia disse bem que há um mês atrás houve uma questão de um surto de febre. Já temos os resultados. Sei que é dengue hemorrágica que nós temos no país e também temos um surto de febre amarela. Voltamos a ter surto de febre amarela, ainda não em grande escala. A outra questão que nós temos também que começar a sensibilizar, e é aquilo que nós às vezes olhamos, o lado cultural na nossa população também ainda é muito forte. Há familiares que não permitem ou não aceitam que se faça autópsia nos seus entes. É importante, a autópsia não é apenas para descobrir o porquê que o paciente morreu, mas ajuda também a prevenir situações piores dentro da própria família ou da mesma unidade hospitalar onde aquele paciente esteve internado. A outra questão, quando eu disse que a questão de saúde é uma questão transversal, nós temos que olhar para os determinantes de saúde. Nós temos que olhar para a questão do saneamento básico, nós temos que olhar para a água potável, que deve ser, nós temos que alargar a base de distribuição de água potável, para evitarmos, por exemplo, as doenças diarreicas agudas. Aproveitar esses então, quer dizer, está a ser feito durante a Covid-19. Sim, quer dizer que, por isso é que eu disse, não devemos olhar apenas para o setor saúde, porque é uma questão transversal e que devemos todos arregaçar as mangas, que é para fazer com que isto consigamos resolver esse problema a nível do nosso país. E nós vamos arregaçar as mangas, porque temos mesmo de ir embora. Vamos voltar na próxima sexta-feira. A todos, continuação de muito boa noite. Obrigada pela companhia. Temos de agradecer também à Boutique Le Chic, by Antonieta, está no Patriota aqui em Luanda. Boa noite e até a próxima semana.